Brinque para que possa ser sério. Brinque para que possa ser sério. Aristóteles, né? Isso é uma das grandes sabedorias da vida. E esse Cropsíclo se manifestou agora no dia 10 de junho de 2025. Nós vamos conversar um pouco a respeito desse Cropsíclo. E na apresentação desse vídeo eu vou deixar aqui links para aqueles que se interessarem em estudar os Cropsíclos. Quem desejar se aprofundar na natureza dos Cropsíclos, né? Estão surgindo já há vários anos, há várias décadas na realidade. E cientistas de vários países e místicos têm olhado para os Cropsíclos como algo profundamente misterioso, né? Então, tanto a abordagem científica, geológica ali do ambiente, do espaço em que os Cropsíclos são manifestados, os cientistas vão lá, fazem análise geológica, análise das frequências, né, em torno daquele ambiente, do espaço onde acontecem as manifestações. E existe toda uma ciência hoje voltada, né, para o estudo dos símbolos, da geometria sagrada, da parte matemática, da fisicalidade, inclusive da parte agronômica também, né, de como as plantas se comportam diante dessa manifestação. Então já se sabe que alguns realmente são falsos, que alguns são sabotados, são forjados na realidade, né? Mas outros não têm a mínima explicação. E os Cropsíclicos fazem parte de hoje de um dos temas principais sugeridos pelos canais da Confederação Intergaláctica para nós observarmos e desenvolvermos aquilo que é chamado de uma linguagem interdimensional, que está diretamente coligado com aquilo que nós chamamos de mente espiritual, que é a nossa mente simbólica, não? Muitos de nós desenvolvemos práticas espirituais, vamos para dentro das religiões, praticamos orações, meditações, mas a verdadeira espiritualidade ela é vivenciada quando a nossa mente simbólica está ativa. Quando um ser humano aqui na Terra usufrui da sua mente simbólica e observa tudo o que acontece nesse planeta, todos os movimentos, através dessa mente simbólica, aí sim esse ser humano está vivendo aquilo que é chamado de vida espiritual. Então, vida espiritual é uma vida leve, sagrada, consagrada, vivenciada por essa interface simbólica que nós desenvolvemos, que a nossa capacidade mental tem de desenvolver e de se relacionar com a vida. Mas aí, e esse Cropsíclo? Não? Nós vamos fazer aqui algumas abordagens a respeito desse Cropsíclo, porque é realmente um Cropsíclo muito inusitado, e como nós estamos em um momento tão delicado da história da humanidade na Terra, nós temos que ver quais os símbolos estão aí nesse Cropsíclo, né? Será que ele é mais um Cropsíclo forjado? Ou será que é uma manifestação do universo chamando a atenção da humanidade para algum comportamento especial? Um Joker? Um Coringa? Um bobo da corte? O que simboliza o Coringa? Então, se esse Cropsíclo for forjado, ele não vai perder a sua oportunidade de passar uma mensagem para nós, não. Nós vamos aqui desenvolver uma mensagem a respeito desse símbolo que é altíssimo, muito elevado para a vida espiritual. Nós vamos compreender algumas questões. E mais profundo se ele for um Cropsíclo autêntico, genuíno. Porque aí nós vamos ter que rever, repensar algumas posturas nossas aqui nesse planeta. Especialmente nessa semana de guerras, de conflitos fortes, né?
onde nós temos aí dezenas de guerras pequenas acontecendo no planeta, mas temos algumas guerras razoáveis, regionais, mas que estão interferindo na vida humana de um modo geral, né? Na rede global de um modo geral. Como estamos ficando cada vez mais interdependentes, essas guerras, e de repente esse Coringa está nos chamando para algum comportamento extraordinário, né? E o que simboliza o Coringa? Quais os símbolos estão ali? E para você? Porque uma questão é o símbolo que a humanidade formaliza, estrutura, né? E a outra coisa é aquilo que aquele símbolo, é como aquele símbolo é captado por nós, por cada um de nós, como a gente desenvolve isso dentro da gente, não é? Então nós temos o símbolo que é da humanidade, mas também nós temos a forma de nós nos relacionarmos com o símbolo, não? Então quando nós compramos um baralho, não é? Nós temos ali 54 cartas, 4 naipes, cada naipe com 13 cartas, cada naipe simbolizando um reino, reino animal, o reino humano, o reino vegetal e o reino mineral. E além dessas 52 cartas, que constituem esses reinos, né, no tarô comum, nós temos essas duas cartas extraordinárias, que são os dois coringas, que servem para serem usados quando alguma outra carta falta. Na verdade, esses dois coringas extraordinários, eles têm todas as outras cartas dentro deles. Simbolicamente, eles representam qualquer carta. Quando nós cumprimos essas etapas desses naipes, né, no tarô, muito bem estruturado, esse oráculo muito bem organizado, muito bem feito, muito bem pensado, existem vários tipos de tarôs. Quando nós cumprimos, quando nós compreendemos no nosso autoconhecimento que esses reinos estão dentro de nós, né, o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino humano estão dentro de nós, quando nós finalizamos esse processo de realização, inclusive como ser humano, nós passamos para um nível mais elevado da vida, que é isso que nós chamamos, então, de vida espiritual, avatárica, que é simbolizada por esses dois coringas. E não por um acaso, um representa o vazio e o outro representa a plenitude, o pleno, né? Quando você compra lá o baralho, às vezes vem um branco e um preto, ou então um branco e um azul, então um branco e um vermelho, mas vem sempre um branco que seria transparente e o outro que vem está preenchido, não? E assim esses dois seres lidam, né? Esse coringa, né? Ele lida com esses dois pares de opostos. Ele nos convida a nós nos relacionarmos com os pares de opostos aqui na vida desse planeta, né? Então, o viver e o morrer, a paz e a guerra, o masculino e o feminino, o vazio e o pleno, a carência e a abundância. Tudo isso está contido nesses dois coringas. Mas há um outro mistério também. Essa carta 53 e essa carta 54, elas também possuem uma regência numerológica, não é? E não por um acaso, esses 7 corpos que nós usamos aqui na Terra, cada um desse corpo, quando a gente nasce, ele adquire um biorritmo. Então, o corpo físico, por exemplo, tem um biorritmo de 23 dias. Ele tem uma fase ascendente e uma fase descendente. O nosso corpo emocional está coligado com a Lua. Ele tem uma fase ascendente e uma fase descendente. São 28 dias, de acordo com a fase da Lua. Temos o corpo mental, 33 dias, e assim vai, até chegarmos no corpo do Avatar. O corpo de Avatar tem um biorritmo de 53 dias, que é o 53 do Coringa. Então, esse Coringa, né, que está aí para nós agora, ainda está lá no cantinho dele, né, a pessoa lá que administra a fazenda onde ele surgiu não liberou até poucos dias atrás, não sei, até a última notícia que eu tive, não liberou para fazerem as pesquisas científicas em torno dele, né, porque essas pesquisas são importantes para aqueles cientistas que organizam, que colhem dados, né, do que para ver
se é autêntico, se a autenticidade daquele fenômeno, né? E para até existem hoje conferências, congressos que as pessoas se reúnem para debaterem, para estudar, e é muito importante e motiva o ser humano a desenvolver a sua mente simbólica. Agora, e se esse crop circle for autêntico, genuíno? Que momento que nós estamos vivendo? O que é que esse crop circle está falando para nós? Diante a acidez tóxica de tantas guerras dentro da vida comum, é um momento para a gente relaxar e brincar mais com a vida? Brinque para que possa ser sério? Ou é um momento para a gente levar a vida mais a sério e percebermos que essas guerras nós temos que olhar coletivamente para elas e resolvermos juntos para pararmos de... Agora, as guerras existem nesse planeta porque nesse ciclo de manifestação planetária dessa humanidade, as leis de manifestações permitem que essas guerras aconteçam. Isso não está acontecendo por um acaso. Os mundos que não têm guerra porque as leis não permitem. Algumas leis estão atualizando esse planeta e outras estão saindo nesse processo de atualização, né? Como, por exemplo, a lei do submundo. Então, algumas ações agressivas, grosseiras que a humanidade ainda tem, com o passar do tempo, isso vai desaparecer, né? Nós temos mensagem que o futuro é um futuro de paz, é um futuro sem doenças, aqui no planeta Terra, né? Essa humanidade vai vivenciar isso. Nós ainda estamos em um ciclo de evolução dessa humanidade. E a humanidade vai prosseguir, o planeta vai prosseguir. Mas nós não poderíamos deixar de chamar atenção para esse crop circle, porque realmente é inusitado e tem ali um chamado muito especial, sabe? Independente da genuidade, da autenticidade, esse símbolo nós precisamos dar uma atenção. Se temos aspiração à espiritualidade, aqueles que chegarem a se unir com o seu espírito vão ser como os coringas. E não tenham dúvida. Há seres ligados à Confederação Intergaláctica, avatares que estão aqui na Terra brincando com 53 e com 54, com as cartas do Coringa. Sabe, aqueles seres co-criadores, até que são manipuladores de realidades, né? Loki, filho de Odin, que brincam e que levam a sério a vida. Então, aqui nesse planeta existem sim avatares que conscientemente estão trabalhando esses arquétipos, vivendo essa seriedade, essa brincadeira que é a vida aqui nesse planeta. E Machado de Assis, ele falava que nós temos que aprender, viver, é aprender a tirar o maior bem do maior mal. Esse é um vídeo flash de luz para a Confederação Intergaláctica.